Rituais de passagem são marcos de momentos importantes da vida, que caracterizam uma nova fase. O termo foi popularizado pelo antropólogo alemão Arnold von Gennep no início do século XX. Segundo a etimologia, a palavra adolescência se origina do latim e significa stricto sensu, crescer para. Cada sociedade possui sua cultura e isso consiste em específicos modos de fazer e organizar-se socialmente. Cada rito, com sua simbologia, traz uma nova fase para o indivíduo. Nesse trabalho, selecionamos 4 culturas diferentes, com enfoque nos rituais de passagem da fase da adolescência. Perceber como é a representação dessa mudança para cada cultura facilita o entendimento de como isso é vivido por pessoas da mesma idade em diferentes cenários, proporcionando uma nova visão relativa e amplificada sobre a adolescência. Na cultura Chavante, o ritual que marca a passagem da adolescência para a fase adulta é o ritual do furo da orelha, que acontece com todo menino Chavante de 10 a 18 anos de idade. Eles passam por um período de reclusão de 5 anos, onde o jovem permanece sem contato com a tribo. Nesse período, o jovem fica todo o tempo em uma casa, chamada Ro, onde tem contato apenas com os padrinhos. Ele só deixa a casa para rituais e para atividades fora da aldeia, como a caça e a pesca. Após 5 anos, acontece na aldeia uma festa, chamada Dainho-Ro, onde a orelha dos jovens é furada com um osso de onça parda. Após o ritual, os jovens passam a ser considerados adultos e voltam ao convívio social com a tribo. Já para as mulheres chavantes, o ritual é diferente. Logo que nasce uma menina, os pais decidem com quem ela se casará, mas os prometidos só saberão no momento certo, após o primeiro ciclo menstrual da jovem. Nessa ocasião, a mãe faz um bolo e o pai oferece à família do futuro noivo. No dia do casamento, ele sai para caçar com os parentes. Na volta, põe a caça em um cesto em frente à casa da noiva, para que os padrinhos o distribuam entre a comunidade. A menina é pintada com urucum e recebe 3 colares feitos de algodão. Numa esteira colocada pela mãe no centro da aldeia, o noivo a aguarda. Ela sairá da casa de cabeça baixa e se aninhará ao seu lado. A cerimônia dura uns 10 minutos e se encerra quando uma prima lhe retira os colares. Naquela noite se consumará o matrimônio. O casal formará uma família de 6, 7 até 10 filhos. Rito na cultura judaica. Ao completar 13 anos, o jovem judeu atinge a maioridade religiosa. Para marcar esta passagem é celebrado o Bar Mitzvah, uma cerimônia que ressalta a importância de cada um dos judeus na corrente ancestral do judaísmo. O judaísmo considera o jovem de 13 anos maduro o suficiente para ser responsável por seus atos. Na Torá, livro do Gênesis, há um verso que indica que é a partir dessa idade que um menino se torna homem. De acordo com o Talmud, um menino torna-se adulto com 13 anos e um dia, independentemente do fato de ter ou não alcançado a puberdade. Como as meninas amadurecem mais cedo, o Bat Mitzvah, celebração de sua maioridade religiosa, é comemorada aos 12 anos. A transição mais importante na vida de um judeu, além do casamento, é sua Bar Mitzvah. O dia do Bar Mitzvah marca uma mudança na maneira de aprender e colocar em prática os mandamentos. Após o Bar e Bat Mitzvah, os jovens entram na adolescência, a época dos conflitos, mas também é quando os jovens vão tendo percepção de outras realidades. Se inicia a busca por um significado maior na vida, por uma conexão entre seus diversos aspectos. É quando o jovem se defronta com a sua própria personalidade em uma dimensão sobre o qual jamais pensara. É justamente essa percepção que faz do jovem um ser adulto, responsável e capaz de conviver em harmonia em um mundo complexo e conflitante, cumprindo sua missão de acordo com o pacto assumido com seu povo e com Deus. Na cultura da comunidade africana Yao, os ritos de iniciação têm o papel de gerar a conexão dos iniciados com a comunidade, despertar o sentimento de pertencimento, ensinar as linhas de moral e regras de conduta e delimitar a maioridade social, através da qual o adolescente passa da infância para a vida adulta, passando a fazer parte da vida ativa da comunidade. Para os meninos,
A entrada no rito se dá entre os 8 e 12 anos de idade. A iniciação masculina acontece num ambiente de reclusão, representando o abandono da infância e o novo pertencimento à comunidade. Durante o rito é realizado o ato de circuncisão, executado pelos mestres responsáveis. E, em seguida, os iniciados são preparados para a vida pessoal e comunitária, aprendendo sobre resistência, obediência, virilidade, paciência, submissão e educação, assim como as tradições e instituições e ritos sagrados da tribo. Para as meninas, o rito de iniciação se dá com a idade entre 6 e 12 anos, orientadas por anciãs experientes. Os ensinamentos tratados durante o rito envolvem questões relacionadas à vida na comunidade, à sexualidade, ensinando a iniciada sobre o seu papel enquanto mulher, o que lhe é ou não permitido, o que lhe espera no futuro como mulher, além de ensinamentos sobre os trabalhos domésticos, cuidados do lar e do marido, orientações para os períodos menstrual, período pré e pós-parto, entre outros ensinamentos de importância social. Os ritos de iniciação têm grande importância social e cultural nas comunidades, mas ainda hoje despertam polêmicas, principalmente relacionadas à ocorrência de casos de mortes por infecções ou disseminação de doenças durante o processo de circuncisão sofrido pelos meninos. Rito de transição da adolescência na cultura cigana. Nas comunidades ciganas, o casamento é conhecido como o principal rito de transição entre a vida infantil e o começo para a vida adulta. As comunidades ciganas são organizadas como grupos, que têm uma estrutura própria, onde cada indivíduo tem um papel importante. As crianças começam cedo a exercer e desenvolver seu papel dentro da comunidade. Os jovens ciganos representam a continuidade da sua cultura. Nessa busca da continuidade e valorização cultural, as famílias apostam em seus filhos todas as suas expectativas e começam cedo a prepará-los para o futuro, tendo o casamento que se dá em torno dos 16 e 17 anos como rito de passagem e de continuidade da etnia. A menina cigana, ainda bem nova, é conduzida pela mãe a participar dos afazeres domésticos, cuidar dos irmãos e parentes menores. Toma para si as responsabilidades, enquanto os adultos saem para trabalhar. Os meninos também passam por processos de responsabilidades e, ao assumir o compromisso com uma jovem cigana, devem demonstrar desenvoltura nos negócios e na vida. Essa transição de deixar de ser criança para entrar na vida adulta é confirmada pelo grupo, com a chegada do primeiro filho. O casamento é um momento de preparo para assumir responsabilidade maior com a vinda da criança. Tendo em vista que os ritos de passagem são marcos importantes na nossa vida, principalmente na fase da adolescência, o trabalho apresentado nos mostra diferentes culturas e seu modo específico para a organização do seu rito. O estudo e a apresentação de cada cultura mencionada tem uma importância significativa para entendermos o cenário vivido por cada pessoa nesse período.